Deixa eu dar aqui. Play. Boa tarde a todos que estão aqui no SB Fé, tanto a minha família, o povo de Deus, aqui no nosso Zoom, todo sábado às 17h30, e você aí também no Instagram e no Facebook, no SB Fé, Sabedoria e Boa Fé. Amém? Sejam todos bem-vindos. Hoje nós temos uma devocional, o encerramento da nossa campanha Dupla Honra. Glória a Deus por isso, amém? Então vamos lá. Eu vou compartilhar a tela para todos que estão aqui no Zoom e para você que está aqui nas redes sociais, vamos escutar a palavra do Senhor. Amém? Então vamos lá. Para todos que estão aqui, vamos acompanhar a leitura aqui no nosso blog SB Fé. E você também que está aí nas redes sociais, depois você pode acessar também o blog sbf.blog.br e também fazer a leitura de todo esse texto. Amém? O título de hoje é Deus muda a nossa história. Adeus, Lodebar. O que é Lodebar? Vamos descobrir. Tem algumas pessoas que já conhecem esse termo, esse local, que é o local de esquecimento. Adeus, local de esquecimento, né? De miséria, de tristeza, de depressão, de angústia, de tudo que nos deprime, porque o Senhor diz, nesta tarde para você, você vai sentar à mesa do Rei. Amém? Então, vamos sentar à mesa do rei através da história de Mefibosete. Nossa, mas quem é, né, Mefibosete? Então, algumas pessoas já conhecem um pouco dessa história, mas, enfim, vamos lá? Mefibosete viveu a graça de Deus e com seu caráter de honra foi honrado. A leitura está no segundo livro do profeta Samuel, do 9 ao 19. Óbvio que esses 10 capítulos não falam apenas de Mefibosete, mas de toda uma história, né? Davi, Absalão, enfim. Mas é isso aí. Então, eu vou falar tudo de uma forma muito resumida, para que possamos, né, entender um pouco a história, o contexto, para entendermos a mensagem que o Senhor quer falar no nosso coração nessa tarde. Então, quem foi Mefibosete? Na linhagem do rei Saul, né, tem dois Mefibosete. Um era o filho dele com a sua concubina Rispa, né? E esse Mefibosete ele foi entregue aos gibeonitas. Então, assim, morreu. Né? Lá no segundo livro de Samuel 21, 8 e 9, tem essa passagem que fala sobre esse Mefibosete. Mas tem o outro, que é o que nós vamos falar nessa tarde. Esse é o neto do rei Saul, é o filho de Jonatas. Quem foi Jonatas, filho do rei Saul, mas o melhor amigo do Davi, antes dele ter se tornado rei, porque Jonatas também morreu, né, junto com o seu pai, o Saul. Então, após a morte do rei Saul e de Jonatas, né, numa batalha contra os filisteus. Então, teve uma batalha contra os filisteus, o rei Saul morreu, Jonatas também, enfim. Mas Mefibosete era uma criança de 5 anos, e a sua cuidadora, né, a sua babá, ela sabia que, naquela época, era um costume assim. O rei Saul morreu, ele tinha toda a sua família, né, toda a sua descendência ali. Qual era o costume da época? O novo rei, né, que assumisse, exterminaria com toda a sua família, né, a família do rei morto. Por quê? Porque se alguém ficasse, poderia começar a planejar uma vingança, né, uma guerra contra o novo rei. Então, isso era o costume da época. Então, essa babá, essa cuidadora, pegou essa criança, né, com 5 anos de idade e saiu correndo. Por quê? Porque depois de uma batalha, eles começam a invadir, né, o acampamento para começar a pegar os despojos, pegar todas as mulheres e crianças, né, para levá-los como escravo. Então, essa babá pegou essa criança, saiu correndo e foi para uma região chamada de Lodebar. É uma região do esquecimento, onde ficam os miseráveis, onde ficam os mendigos, onde fica tudo que ninguém quer, né? Então,
os soldados lá, filisteus, não iriam lá buscar o resto do resto lá em Lodebar. Então, era um único local que essa babá achou, eu não vou morrer, eu não vou ser escrava, eu vou salvar essa criança. E sim, ela foi, né, para proteger este menino de morte, porque ela poderia ser escrava lá dos filisteus, mas ela sabia que essa criança seria morta por pertencer à linhagem de Saul, amém? Então, eles se refugiaram nessa terra. Uma certa vez, Davi, já aclamado rei, ele se lembrou da promessa que fizera ao seu amigo Jonatas e também ao rei Saul, que não exterminaria toda a sua descendência, e manda chamar Ziba. Quem era Ziba? Foi um rei, foi um servo do antigo rei Saul, e que agora estava sendo servo do rei Davi. Ok? Então, ele se lembrou dessa promessa. Né? Disse, olha, eu prometi a Jonatas, eu prometi também ao rei Saul, que não exterminaria com a sua descendência, mas depois de tantos anos ele se lembrou, chamou esse servo e disse assim, será que existe alguém de Saul em quem eu posso ajudar? Lembrei-me da aliança que a Jonatas prometi, a Saul prometi, de ser fiel à sua casa enquanto eu existir. Ziba, então, lhe respondeu, existe um, ó meu Senhor, que habita em Lodebar, terra de tristeza e dor, onde opera a maldade e a miséria é realidade. Terra sem sonhos, lugar de pavor. Ele se chama Mefibosete, mas, porém, não pode andar, é aleijado dos seus pés, mal consegue se arrastar. Davi, então, ordena que eu busque em Lodebar. Agora, eu chamo vocês para imaginar essa cena, né? Esse menino que já era um homem, estava lá em Lodebar, sabia que se o rei o descobrisse, o mataria. E, de repente, chega toda a guarda real, né? Ziba, que leva, né, toda essa guarda real numa tapera, quem sabe, né, ou nas ruas mendigando, não se sabe qual era a vida deste homem nessa terra. E aí o chefe da guarda pergunta, você é Mefibosete? Óbvio, temeroso, ele diz, pronto, é agora que eu vou morrer, mas eu não vou mentir. Sim, sou eu. E aí ele diz, o rei manda lhe chamar. Eu imagino que ele pense, nossa, então o rei quer me matar, né, com suas próprias mãos. Claro, o rei Saul tentou matá-lo quantas e quantas vezes, então hoje é o meu fim. Eu vou. E aí, temeroso, né, pois ele estava nessa terra de esquecimento, né, e aí ele foi, né, ele obedeceu ao seu chamado e perante o rei Davi, né, lhe diz, né, você é Mefibosete, o rei Davi olha para ele, né, filho de Jonatas, neto de Saul. Imagine como esse homem não estava, né, imagine em seu coração, não temas, ele diz, não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa como o meu filho. Olha que bênção, que graça na vida deste homem. Este homem deve ter, né, se derramado em lágrimas, em alívio, enfim. Então ele se inclinou ao rei Davi e disse, quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Essa passagem está lá em 2 Samuel 9, 7 e 8. E aí, no louvor de Gerson Rufino, que eu vou colocar no final, para nos emocionarmos, para assistirmos a cena da reprodução lá da novela Record, o rei Davi passa essa cena de uma forma tão impactante, e eu vou trazer para nós assistirmos no final deste. E aí, no louvor de Gerson Rufino, diz assim, você vai morar no palácio do rei, você vai comer na mesa do rei, você vai se vestir como um rei, você vai estar ao lado do rei. Nossa, que lindo, né? Observem toda a restituição que esse homem sem esperança, abandonado em Lodebar, sem família, sem honra, sem esperança e ainda paralítico. Mas havia algo que ele ainda não havia perdido. O que você acha que ele ainda não havia perdido? A vida.
Enquanto há vida, há esperança. Ele não tinha nada, mas ele tinha a vida, o fôlego de vida que o Senhor dá. Amém? Até esse momento, não foi falado na Bíblia o caráter desse homem, se ele se tornou um cara mau, né, diante de tudo que ocorreu na vida dele, se ele tinha algum desejo de vingança, se estava planejando algo para restituir o seu direito às terras do seu avô. Nada se sabia, pelo menos até o momento, nada tinha falado deste homem. Mas o que nós conseguimos ver, que é independente, né, se conhecemos o coração desse homem ou não, Davi demonstrou a verdadeira graça de Cristo através daquela atitude, a sua promessa, o seu juramento, ele se lembrou e ele foi benevolente. Não haveria necessidade de Davi restituir todas as terras do rei Saul, mas ele sentiu o desejo do seu coração, porque é uma herança do rei. Amém? Este servo, Ziba, ele foi destinado a servir a Mefibosete com todos da sua casa. Esse Ziba tinha 35 filhos. Imagine, todos eles servindo a esse jovem que agora recebera uma grande fortuna em bens, mas a sua condição, né, ele não poderia realmente pôr a mão no arado, ir lá trabalhar, não poderia fazer nada. Então, Ziba, com seus filhos, foi lá cuidar das terras de Mefibosete. Amém? Só que fica uma dúvida, né? Essa dúvida do caráter. Qual o caráter desse menino, desse homem agora? Né? Então, vamos então descobrir diante da traição que ele vivera pelo seu servo Ziba. Isso está lá no segundo livro de Samuel, de 16 em diante. Essa história vai até o 19, né? E através dessa traição que Deus permitiu, foi para quê? Para que todos pudessem conhecer o caráter desse jovem. Muitos poderiam pensar que todas as honrarias que ele recebera foi apenas pela justiça e bondade do rei Davi. Sim, isso aconteceu de fato, mas no reino espiritual, o Senhor conhece o coração de cada um, e o Senhor conhecia o coração desse menino. Mas perante os homens, perante a Bíblia, perante eu e você, simplesmente a gente está vendo que, nossa, esse cara, né, ganhou tudo de mão beijada, por mais que fosse uma herança, mas será, né, como era o coração desse homem, né, para que Deus pudesse dar essa dupla honra? Qual é o teu coração? Né? Como está o seu coração para que o Senhor possa te restituir o que você perdeu ou até te dar aquilo que você nem sabe que está preparado para ti? Amém? Pois é, então o Senhor permitiu uma traição para que através dessa traição pudéssemos conhecer o coração desse jovem. Quando Ziba o traiu, no momento da fuga de Davi, o que aconteceu? Quando Absalão, ele se revoltou contra Davi, querendo o reinado de Davi, Davi teve que fugir, né? Teve que fugir com todos aqueles que iriam ficar ao lado de Davi. E Ziba foi. O Mefibosete queria ir também, né? Ele falou, olha, né, prepara aí, né, o jumento, o cavalo, enfim, me coloque, porque ele é aleijado, paralítico, ele precisava da ajuda do seu servo, e o Ziba foi embora e deixou ele lá no palácio com Absalão, e ele ainda disse ao rei Davi, ele te traiu, ele não quis vir para o seu lado, e ele ficou com o traidor, com o seu filho. Davi, então, muito frustrado, muito decepcionado, porque já tinha, não é assim, assumido esse menino como seu filho, pegou todos os bens, né, de Mefibosete e deu ao servo. Então, agora, tudo que eu dei a ele, agora é seu, já que ele partiu para o lado do meu filho traidor. Só que Davi retorna, né, Absalão morre, e Davi retorna. E ao retornar, Mefibosete tem a condição, a oportunidade de se explicar e de contar tudo o que aconteceu. Davi acreditou neste menino e então ele disse, vou agora dividir então todos os bens, a metade para Ziba e a outra metade para você. E este homem então, o que ele fez? O que você faria diante do traidor? Você está ali diante do rei, diante do traidor ali ao seu lado, e aí você vê essa condição, né? Então, esse homem, então, teve a oportunidade de mostrar que o seu coração era limpo e perdoador, sem ganância e fiel ao seu rei. Ele abriu mão de tudo para Ziba, deixou tudo com Ziba,
mas fez questão de provar que o mais que importava para ele era o bem-estar do rei Davi, que ele considerava como pai. Então, todos realmente, ninguém mais poderia abrir a boca para falar que esse menino foi um oportunista. Pelo contrário, a honra, a dignidade dele foi restaurada. Então, é um menino de caráter, é um homem de caráter, amém? E continuou ali no palácio, ao lado do seu novo pai, Davi, amém? E o que é que nós vamos aprender com essa história assim tão linda? Que nessa vida nunca devemos perder a fé ou a esperança. Enquanto tivermos vida, sempre há uma solução, mesmo que tudo pareça impossível. Diante dos problemas da vida, se na sua infância você tenha sofrido, seja o que for, sabe? Nunca guarde mágoas, rancor, desejo de vingança em seu coração, pois o Senhor poderá mudar sua história. Mantenha-se íntegro, como fez esse menino, né? Nunca se esqueça também das promessas ou juramentos que tenha feito alguém, mesmo que isso tenha sido no momento de emoção. Cumpra com sua palavra, seja justo, assim como fez o rei Davi, que através da sua lembrança mudou a história desse menino que estava esquecido em Lodebar. Seja sempre fiel, mesmo que o mundo te acuse, a verdade vai aparecer. Amém? Perdoe, porque a traição poderá vir de qualquer lado, mas o perdão deverá sempre partir de você. Liberte-se das amarras que possa aprisionar a sua alma. Sente-se à mesa do rei. E, por fim, mesmo que tudo pareça difícil, Deus tem preparado para ti dupla honra, para que você possa sentar-se à mesa do rei, assim como fez Mefibosete. Amém? Naquela mesa, imagine, teve uma cena que passou, aquela mesa, Davi com seus 17 filhos, 17 filhos, e ainda com alguns nobres ou alguns soldados, aqueles da guarda real, os mais importantes, também se sentavam à mesa para aquele banquete. E faltava um. Davi falou, falta um. E quem faltava? Mefibosete. E aí ele foi chegando devagar, com aquele toque-toque das suas amuletas ali, chegou e sentou-se ao lado do rei Davi, porque ele reservou um lugar ao seu lado. E ele já fez isso porque ele sabia que as pessoas não iriam entender quem é aquele paralítico que chega e senta à mesa do rei. E Davi colocou ao seu lado. E eu quero te dizer que quando você está à mesa do rei, todos são iguais, não há defeito, porque ali na mesa do rei, ninguém viu que ele estava paralítico. Ali, sentado à mesa do rei, não há defeito. Sentado à mesa do rei, você é filho. Amém? Então, glória a Deus pela sua vida, pela que você possa sentir que o Senhor, em cada área da tua vida, te tira do Lodebar. Você não é esquecido. O Senhor te chama para sentar-se à mesa do rei. Amém? Glória a Deus por isso. Então, deixa eu dar uma pausa aqui na gravação, porque eu vou colocar